Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês mais um versículo do dia. E o versículo do dia se encontra em Daniel, no capítulo 1. Nós vamos falar aqui que Daniel estava na corte de Nabucodonosor, ele e seus 3 amigos, né? Pois tinha sido selecionado para estar no palácio, né? E a Bíblia vai mencionando aqui, vamos ler no versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá. Permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios separados no templo de Deus. Nabucodonosor, né, que quem estava responsável de trazer esse jovem era o Aspenaz, né? Então, ele iria ensinar um jovem as línguas e as literaturas da Babilônia. Então o rei determinou que recebesse de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Então esses jovens iam ser preparados para servir o rei. Então eles tinham que ficar ali na cozinha e eles também tinham o direito de se alimentar lá na cozinha com os alimentos e vinhos. Então era durante 3 anos. E depois ele passasse dessa experiência e viesse servir o rei. Tinha a pessoa ali que iria estar ensinando a ele as coisas que o rei costuma comer, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe oficial lhe deu nomes babilônios. Então o nome de Daniel ficou sendo chamado Beltesazar, Ananias de Sadraque e Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Então, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Então, Daniel, ele temia Deus juntamente com seus amigos. Ele temia Deus e ele se propôs a não se contaminar com a comida, né, daquele lugar. Porque os costumes lá eram diferentes do costume deles. E não seria fácil, seria mais um desafio. Ele manter a sua identidade, manter a presença de Deus, a chama acesa no coração dele. Seria grande desafio para ele e os amigos deles manter essa rotina diária de comunhão com Deus, num ambiente que não temia Deus, num ambiente onde as pessoas serviam outros deuses, né? Então, Daniel, ele respeitava o Senhor. Ele manteve a sua integridade, a sua lealdade, a sua obediência ao Senhor. Não foi um ambiente, ele não se enquadrou para estar num ambiente, né, que não condizia com a palavra de Deus. Ele manteve a sua lealdade a Deus, ele manteve o caráter de Cristo até no lugar que eles estavam e não quis ser igual a eles, mas através do seu perfume, o perfume de Cristo, do seu caráter, né, da imagem de Cristo que refletia nele, o ser diferente, né? Eles não faziam acepção de pessoa, né? Ele respeitava aquelas pessoas de lá de dentro, as pessoas gostavam dele, mas ele mantinha-se excluído das coisas que não agradavam ao Senhor. E isso faz a diferença, que os filhos de Deus não fazem acepção de pessoas, porque elas num ambiente como aquele seria a testemunha de Cristo. As pessoas veriam Cristo neles através do seu testemunho, através do Deus que ele servia, né? Então, ele não deixou de ser leal a Deus num ambiente que não temia Deus. Isso mostra que nós, como filhos de Deus, devemos ser o que somos em todos os lugares, em todos os momentos. Nós não devemos nos enquadrar para agradar a ninguém, porque a gente temos que agradar a Deus. Nós não podemos perder a nossa identidade para se enquadrar aos padrões desse mundo. Porque quem é luz é luz, quem é treva é treva. Então, quem se une ao mundo, às amizades do mundo, se torna inimigo de Deus. E dessa forma, deixa o Senhor insatisfeito. Então, isso aqui é um exemplo de que nós, filhos de Deus, que temos a marca de Cristo, a gente não vai deixar ser influenciado pelos que estão do lado de fora. Porque se do lado de dentro estiver resolvido, se a presença, se a transformação aconteceu dentro do nosso coração, não vai existir lealdade, não vai ter outras identidades. Somente a identidade de Cristo, a identidade de filho de Deus, né? É claro que tem uns que vão querer te dar uma nova identidade, por inveja, né? Tem pessoas que vão querer criar identidade para os filhos de Deus, mas
não dura por muito tempo essa identidade de treva maligna para os filhos de Deus, porque Deus conhece quem é luz, quem é treva. Não é verdade? Por quê? Porque pessoas que vê Cristo em nós, vê Cristo brilhando na nossa vida, por inveja, eles vão querer agir com as suas astúcias, com as suas mentiras, para dizer que nós não somos luz, que nós não somos de Deus. E trabalham sujo quanto a isso. Fazem encenações, montam uma cena do crime, tudo para mostrar que o sangue é de José. Tudo para mostrar que a túnica era de José. E o sangue também, mas não adianta. Que o tempo passou, mas a justiça permaneceu. Porque o sangue não era de José, era de outro animal, mas a túnica era dele. José não estava morto. Né? E tentaram criar uma identidade, uma mentira, forjar umas mentiras ali, perversa. Porque toda injustiça é um pecado, né? E tem pessoas que arranjam pecado para o próximo, que arranjam calúnia, difamação, mentira para o próximo. Com isso, não está entristecendo a nós, mas a Deus. Mas muitas vezes nós não somos obrigados, né, a aceitar, né? Por quê? Porque só fica do nosso lado aqueles que nos dão credibilidade, aqueles que conhecem o nosso caráter, que gostam de nós, que sabem quem somos de verdade, né? Que torce por nós, que ora por nós, que sabe que tem pessoas por detrás, armando, arquitetando, planejando, né? Tem pessoas que vão orar para falar com Deus se isso é verdade, mas tem umas que não, caem na lábia de Tobias, né? Como estava querendo ali fazer Neemias, querendo, né, denegrir Neemias, dizendo uma coisa que não era verdade, e ele entendeu que era espiritual. O diabo queria envolver, tirar ele do posto dele da construção, para tentar mentir e tentar entrar ali naquela construção. O diabo é astuto, né? Então, nós olhando para essa história, nós vemos que eles negaram a si mesmos para agradar a Deus, porque filho de Deus tem que ser separado aos padrões desse mundo. Tem que ser separado, manter uma vida de santidade. É claro que nós somos carne, que nem todo tempo a gente vai estar com aquela disposição, não é verdade? Mas é Deus que sustenta, é Deus que renova. Porque um soldado, ele também fica cansado pelas suas lutas, mas não significa que não está bem espiritualmente, que não está ligado com Deus. Mas as forças dele é retomado quando ele descansa, tira o tempo para descansar, para se recompor, para continuar a sua jornada, né? Então a diferença daqueles que estão bem, daqueles que estão acima e daqueles que não estão, daqueles que estão dando lugar para o diabo, estão dando lugar para a sua carne. Então essas pessoas que dão lugar à carne, trocam a sua santidade pelo prato de mentira, a presença de Deus pelo prato de mentira. E a gente, como filho de Deus, não deve julgá-lo. Devemos orar por essas pessoas que não estão bem. Não é verdade? Então, o que nós estamos vendo aqui, que ele decidiu não se contaminar com a comida lá da Babilônia, né? E pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Então ele pediu ao chefe, olha, eu não posso comer esse alimento, eu vim pedir a você, mas o chefe da cozinha falou, Daniel, se eles souberem que eu estou cedendo, há de acontecer algo comigo, Daniel. Né? E Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. O chefe da cozinha lá, oficial dos oficiais, o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Ele gostou de Daniel, mas foi Deus que fez. Por quê? Ele já tinha no coração, não, eu me proponho a não me contaminar. Então é Deus que vai agir, é Deus que vai trabalhar. Então Deus fez o chefe, né, achar graça aos olhos dele, simpatia. E se deu o que Daniel pediu, né? Apesar disso, Aspenaz disse, né? Eu tenho medo do meu senhor rei, ele determinou o alimento que vocês devem comer e vinho que devem beber se ficarem com a aparência abatida. Então ele falou, olha, eu tenho medo, né, do meu senhor. Se vocês aparecerem perante ele é abatido, né? Em comparação com os outros rapazes de sua idade, né? Eu temo que o rei mande cortar minha cabeça.
né? Porque eu tenho que obedecer lealdade ao rei. Mas aí, Daniel, com a sabedoria de Deus, propôs a ele ali, naquele momento, né? Propôs a ele uma nova experiência para eles fazerem ali. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe oficial para cuidar dele, de Ananias e Misael. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Ele disse, olha, então vamos fazer uma experiência. Então, durante 10 dias, se nós estivermos nos alimentando ali, apenas de legumes para comer e água para beber, terminando esses 10 dias, compare com a aparência com os outros rapazes que comem comida do rei. Então, eles tinham 10 dias para colocar, né, para ficar de olho se eles iam ficar desfalecidos, com aparência diferente, quando os outros que se alimentavam com a comida do rei. Então, ele comeria somente legume e água. E quando acabasse esse período, essa experiência, viesse ver se fez algum efeito. E se não fizesse, que eles viessem continuassem, que o rei viesse saber, né? E o assistente concordou com a sugestão feita, né? E fez a experiência durante 10 dias. Passando os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos. Então, durante os 10 dias, Deus honrou. Deus fez com que a aparência deles ficasse até melhor do que aquele outro jovem que comia a comida do rei, né? Eles ficaram mais saudáveis e nutridos. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes, em vez de comida e de vinho, segundo o Senhor. Então, até nisso, o Senhor honrou. Depois disso, dessa experiência, continuou com essa experiência, se alimentando de legume e água, porque não interferiu em nada, então eles não deixaram de ser fiel a Deus, e Deus honrou naquele momento que ele propôs, tudo para não haver desagradar a Deus. Deus sabia que o coração dele não queria desagradá-lo, né? E Deus concedeu aos 4 rapazes aptidões em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. Daniel concedeu a capacidade especial de interpretações e visões. Então, esses jovens eles tinham um propósito de Deus para estar nesse lugar. E esse propósito deles estar ali seria para glorificar Deus, seria para revelar o poder de Deus. E nós vamos ver que eles já tinham uma missão de Deus, onde não imperava a presença de Deus, onde não conhecia o Deus vivo e poderoso, passaria a conhecer através dos prodígios, dos milagres do Senhor. Que é isso, né? Ao término do período de treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. Então, depois da experiência, né? Depois daquela experiência, depois que terminaram, o chefe do oficial levou os rapazes a Nabucodonosor e disse, olha, está aqui os jovens, eles já terminaram a sua experiência lá na cozinha, está pronto para seguir o rei. E o rei conversou com eles e nenhum impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael, Azarias, né? Foram outros jovens também, mas esses 4 jovens impressionaram mais Nabucodonosor, né? Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria, discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos encantadores de seu reino. Então, aqui estava a prova viva do poder de Deus, né? Quando Nabucodonosor conversava com eles, percebia a sabedoria deles, percebia, né, que eles tinham discernimento, a sabedoria, e era 10 vezes mais do que os magos, né? Os encantadores do reino dele, aquelas pessoas já com experiência que adoravam os deuses. Então, houve um destacar de Deus, houve diferença da luz e das trevas, houve a diferença daqueles que servem Deus e daqueles que não servem. Então, para cada um de nós, a cada vez mais procurar manter a nossa integridade ao Senhor. Não é o ambiente que nos faz ser de Deus, mas é o que está dentro de nós que nos faz manter-se leal a Deus, que é a presença de Deus. E ela tem que ser cultivada diariamente. A palavra de Deus tem que ser guardada no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, como Davi falou. Então, se eu estou ligada no Senhor, eu torno um só espírito com Ele. Se eu estou ligado na palavra, o Senhor está em mim. E com isso, eu vou fazer o que agrada ao Pai. Com isso, não vai ver
quebra de aliança, né? Não vai haver descumprimento da lei. E, deixando a palavra de Deus, vai haver desobediência, quebra de aliança, vai haver separação. E Deus está conosco em todo momento de mãos dadas, só deixa de estar porque há filhos que preferem desobedecer e largar a mão do pai. Mas o filho obediente sabe que andando em seus próprios caminhos, nas suas desobediências, só vai gerar morte e ruína. Mas quando ele entende que a obediência ao pai vai ter vários benefícios, só tem a ganhar, não perder. E ele sempre vai fazer a boa escolha, que gera paz, alegria. Sempre vai ser filho prudente, obediente, que quer agradar a Deus, que sabe que o aguarda é o reino de Deus, que é a morada eterna. Então, essa é a lógica, a sabedoria que nós temos de sempre procurar o que é real, o que é vivo, e não o que é morte, que é escuridão. Esses homens não deixaram o ambiente descrever a história deles, mas eles fizeram com que o ambiente viesse perceber a diferença daqueles quatro, porque eles eram separados, mas mantinham a lealdade ao Senhor e respeitavam as pessoas, eram humildes, eram sábios, inteligentes, tinham discernimento espiritual, né? Não fazia acepção de pessoas no sentido de se respeitarem as outras religiões, mas não se contaminava, não se igualava, não se enquadrava para agradá-los, mas procurou manter a lealdade ao Senhor. Então, isso faz a diferença e Deus vai honrando, Deus vai cuidando, Deus vai livrando, né? Por manter a nossa integridade ao Senhor. O vento não está vindo aqui, né? Deixa girando. Então, o que eu quero dizer para vocês que o ambiente tem que ser influenciado pela presença de Deus que há na nossa vida, né? Não importa se o ambiente onde você está, né, se não conhece Jesus, porque tem muitas pessoas que trabalham num ambiente que não é de Cristo, estudam no colégio que não é de Cristo, estuda num ambiente onde há diversidade de pessoas que têm várias religiões, faculdade, outros lugares ali de curso, que não falam a mesma língua, que não servem o mesmo Deus, mas que é necessário estar nesse ambiente para conquistar o seu pão, para você aprender, se especializar, mas não é se enquadrar, não é procurar ser igual a eles, mas é de respeitar e não esconder Jesus, não esconder. Através do comportamento, do seu jeito de ser, vai revelar Jesus, vai fazer a diferença, as pessoas vão ver que é a diferença, que você não fala a mesma língua deles. Então, isso vai mostrar Cristo e vão muitas vezes querer a presença que está na sua vida, essa presença de Deus. Isso faz a diferença, não é verdade? Então, você não deixa de ser de Deus, de estando nesse ambiente, por falar com essas pessoas, né? Elas vão aprender a te respeitar e você respeitar. Então, ela vai respeitar o seu espaço, você vai respeitar o espaço delas. E dessa forma, a vida vai andando. E muitas vezes as pessoas que tentam se enquadrar aos padrões desse mundo para agradar aqueles que estão naqueles ambientes, elas até se envergonhadas. As pessoas falam, não é de Cristo nada, é de fachada, ela faz isso, faz aquilo, que nem a gente faz, de ser evangélica. Então, por detrás, eles estão vendo quem está firme ali no Senhor, quem de fato é de Cristo, quem não é. Então, a gente, como testemunha de Cristo, a gente não podemos escandalizar Jesus, Deus. Se somos de Cristo, temos que refletir a imagem deles, a lá o bom perfume de Cristo, e não escandalizar com um comportamento que desagrada ao Senhor. Nesse sentido, de você querer se enquadrar aos padrões desse mundo para agradá-lo, porque vai agradar as trevas e vai desagradar a Deus, e ainda vai passar vergonha. Então, no coração de Daniel, dos homens de Deus, eles estavam ali dizendo, eu não vou ser desleal a Deus, eu vou continuar sendo leal a Deus. E Deus está na frente. Eu me proponho estar nesse lugar, mas eu não vou desagradar a Deus. Então, Deus viu e Deus preparou o caminho. Fez com que aquele homem, você vê que Deus havia feito que os chefes oficiais mostrassem compaixão e simpatia a Daniel. É Deus que faz.
é Deus que ordena a bênção para nós. Então, quando há um propósito, quando há um coração temente a Deus, Deus conhece, tudo vai sendo preparado, né? Deus vai agindo, vai trabalhando, porque o nome dele tem que ser glorificado nos lugares. Então, é importantíssimo saber que aqueles que têm identidade de Cristo, ela só se perde se ela não manter a sua integridade ao Senhor, a sua disciplina, o seu relacionamento com Deus. Não perde. Não é o ambiente que vai fazer você perder, porque a sua vida tem que seguir, tem que andar. Não é o ambiente que fez você perder Cristo, mas foi o seu relacionamento que você não estava construindo sobre a rocha firme. Você não estava mantendo continuamente essa chama acesa, essa aproximação diariamente. E com isso, foi se enquadrando aos padrões desse mundo. Então, a frieza vem acontecendo aos poucos, assim no relacionamento, né? Tanto sentimental e da amizade. Ela acontece, não é de uma hora para outra. O esfriamento e o distanciamento da presença de Deus, ela não acontece no ritual, não acontece de um dia para outro. Vai passando, a pessoa vai deixando sempre para depois. Lê a Bíblia, já não ora, né? Não estou dizendo que quem é mais de Deus ora só de madrugada. Eu estou dizendo a pessoa já não lê a Bíblia, não ora, já não louva a Deus, né? Aos poucos, ela vai se distanciando de Deus. Eu não estou falando aqui da pessoa que tem os seus horários diferentes, porque não só quem ora de madrugada é mais de Deus. Tem gente que ora com outros horários que ela enquadra a sua oração. Estou falando daqueles que não oram a Deus, não mantém uma intimidade com Deus. Quando ela não mantém, ela vai se distanciando de Deus. Assim, eu comparo também no relacionamento, tanto de namoro, de casamento, de amizade normal, né? A pessoa não dialoga, não conversa, não conhece. E relacionamento é diálogo, é entrosamento. Tanto em amizade, quanto em namoro, e assim é com Deus. Então, Deus nos quer unir. Quando não há, você vê que muitos casamentos acabam por causa da infidelidade, porque outras pessoas, né, a pessoa que não tem relacionamento mais com Deus diariamente, se esfria, vai se distanciando de Deus, e também quando não está bem no casamento, na amizade, vai se esfriando também. E com isso, quando foi ver, acabou-se, né? Mas, eu quero te dizer que nós devemos cultivar esse amor, a presença de Deus. Não deixar que o primeiro amor se perca na nossa vida. Os dias são maus, os dias são difíceis. Estamos vivenciando dores de parto. Jesus está voltando. O nosso bem maior é a salvação, a presença de Deus. E quem está resolvido por dentro, está bem espiritualmente, ela vai ter o que dar. Mas como não se está bem espiritualmente, ela não vai ter o que dar. Vai faltar água, vai faltar amor, vai faltar acolhimento, compreensão, diálogo. Mas na presença de Deus tudo é saciado. Então, quando um quer e o outro não quer, não tem como você estar dando a mão juntos, porque se um não quer, como o outro vai andar. Então, os dois têm que querer. Ou seja, eu tenho que querer a intimidade, o relacionamento com Deus. Eu tenho que querer Jesus, eu tenho que querer essa água na minha vida. Eu tenho que querer santidade. Claro que ele fala nessa comparação que eu estou fazendo, mas claro, para que possamos entender, né? Que Deus sente falta de nós, Deus tem ciúme de nós, Ele nos quer para Ele por completo, Ele não nos quer pela metade, né? Temos que colocar Ele como primeiro lugar da nossa vida, né? E Deus vai honrando quando nós honramos Ele, quando obedecemos a Ele, a nossa obediência gera bênçãos, faz com que os propósitos de Deus possível na nossa vida, né? Tem coisas que nós não entendemos, mas lá na frente Deus vai entender. Lá na frente, Daniel, os amigos iriam entender porque ele estava passando, iriam passar por perseguições dentro da Babilônia. Porque a luz brilha, a luz incomoda, a excelência da presença de Deus na vida deles fazia manifestar o que de pior diante das trevas, né?
Mas quem é fiel a Deus, o Senhor guarda e livra, e eles não pagam, não vão colher o que o adversário quer que escolham, né? Então, eles passaram, né, essa etapa, Deus já manifestou com a mão dele, e mais para frente iriam também manifestar o poder dele sendo com eles, e assim é com todo aquele que são leais a ele. Deus sempre coloca a pessoa no lugar para glorificar o nome dele, para fazer com que o nome dele seja exaltado e glorificado naquele lugar, amém? Eu não vou estender muito, né, mas eu já estou agradecendo a Deus por cada um de vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, convido a inscrever, já tem vídeo novo lá no canal. E estou acabando o espaço aqui no meu celular, mas até que o Senhor nos ajude, vai continuar ainda nos ajudando em nome de Jesus. Deixe sua curtida, importantíssimo para o canal. Faça parte, né, desse canal, abençoando esse canal com as curtidas e com a sua inscrição. Porque juntos unidos em prol do reino de Deus, teremos mais forte em nome de Jesus. Nós somos a semente de Cristo, somos os frutos já, né? A semente que somos os frutos. E de graça estamos recebendo, de graça estamos compartilhando. Então, esse canal é para glorificar Deus, para ser vida de Deus, para alcançar vidas, pessoas que estão longe, distante, e que quer cada vez mais estimular a sua comunhão, a sua santidade ao Senhor, em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até breve, em nome de Jesus.